Vamos conversar agora com o deputado federal Biratã Sanderson, pelo PL do Rio Grande do Sul. Deputado, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. Nós estamos debatendo justamente essas manifestações espontâneas das pessoas desse 15 de novembro de 2022, que também será histórico, né? Levando-se em conta que a principal reclamação das pessoas é justamente a garantia constitucional, a garantia da vigência da Constituição, porque elas têm acompanhado afrontas à Constituição do país, sobretudo no quesito à liberdade de expressão, mas estão indignadas com todo o processo eleitoral e pré-eleitoral que culminou com o resultado. Boa tarde, Piotr, professor, nossos assistentes da TV Jovem Pan. Na verdade, o processo todo iniciou de forma enviesada, torto, lá com a liberação de Luiz Inácio Lula da Silva. Quando ele, depois de uma chicana jurídica, de uma manobra jurídica engendrada, sim, pelo STF, colocou alguém que tinha sido já condenado em 2 processos criminais, em primeiro grau, em segundo grau, e quando se coloca esse sujeito, então, que nós estamos vendo, ontem viajou num jatinho de um sujeito envolvido em corrupção, tanto quanto o Lula, ontem viajou para o Egito, num jatinho cuja a hora de voo custa $10 mil, foi de mãos dadas com esses sujeitos, 2, tanto o Lula como o empresário dono do jatinho, 2 já presos por corrupção. Então, esse sujeito foi colocado lá em liberdade, já iniciando, então, aquele processo que hoje culmina com essas manifestações, né? Passando pelo processo eleitoral todo torto, parcial, né? Nós não estamos, eu nem quero entrar aqui no mérito da questão das urnas ou não urnas, não. O processo eleitoral foi distorcido de modo que uma banda teve privilégio frente a outra chapa. Isso foi muito claro, muito nítido. Qualquer tipo de recurso apresentado por qualquer deputado ou senador do PT, do PSOL, do Rede, esse pedido era imediatamente recebido e dado vazão. Por outro lado, qualquer tipo de pedido que nós, PL, enfim, levássemos à Justiça Eleitoral era de plano arquivado. Vejam o caso das inserções das propagandas eleitorais, quando nós pedimos a investigação, e uma investigação, ela não vai determinar a culpa, ela vai apenas apurar responsabilidades e se ocorreu algum erro, quando o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou já de plano arquivamento. Então, o processo iniciou todo torto, a eleição aconteceu como todos nós assistimos, e agora essas manifestações que acontecem hoje em dezenas, melhor, centenas de cidades do Brasil afora, acontecem em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, cidades do interior do Brasil, as pessoas indo às ruas, às praças de forma voluntária e espontânea. Notem, eu estava assistindo aqui antes de entrar no programa, Piotr, eu não vejo ali uma bandeira de partido, não vejo políticos, muito menos o próprio presidente Bolsonaro. São pessoas, cidadãos que não são da política, revoltados com um processo flagrantemente tendencioso, que, sinceramente, não vejo uma saída logo ali adiante. Se não houver um fato novo, relevante, se não houver um fato novo, relevante, as pessoas, os cidadãos que não estão patrocinados por ninguém, é só olhar, que nós não enxerga nenhum emblema de associação, de partido, de sindicato, de nada. As pessoas que estão aí não deixarão as urnas, não deixarão as ruas, porque muito mais do que não aceitarem o resultado das eleições, muito mais do que isso, não querem de novo aquela bandalha da corrupção, da roubalheira, que ontem, mais uma vez, eu inclusive representei ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mais uma vez, aquelas relações espúrias surgindo. Um presidente eleito, em tese eleito, viajando com um corrupto, porque ele só está solto, esse empresário só está solto porque fez uma delação premiada, pagou inclusive R$200 milhões para estar em liberdade. Então, essas relações já
são retomadas, e é contra esse estado de coisas, essa bagunça, esse rebuliço institucional, né, com a roubalheira dando o norte do Brasil, que as pessoas não aceitam, e por isso estão aí hoje nas ruas, alguns debaixo de chuva, outros debaixo de sol, manifestando, usando do seu direito constitucional e cívico de dizerem não a abusos que flagrantemente têm acontecido, e esses abusos, isso não, acho que todo mundo já é sabedor, esses abusos contam com a anuência da Suprema Corte Brasileira, e por isso estamos, sim, diante de um momento muito preocupante aqui no Brasil. Obrigado, deputado. Já volto ao senhor. Vamos só, o Marcelo Matos está aqui em São Paulo, em outro ponto ali próximo a Ibirapuera, é isso, Felipe? Marcelo, você tem informações de que região aí? Você está no Ibirapuera, né? Eu sei que também o espaço é bastante grande aí, as pessoas estão continuando a chegar. Qual a situação de momento, Marcelo? Pois não, Piotr, e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan, de fato, essa região aqui do Comando Militar do Sudeste está praticamente tomada, principalmente em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo e todos os arredores. E a gente observa o seguinte... chama atenção a descida da Brigadeiro Luiz Antônio, as pessoas estão caminhando, descendo em direção justamente a esse ponto de onde falamos, o próprio metrô Brigadeiro ali que dá o acesso na região da Paulista, as pessoas descendo pela Brigadeiro, e a grande concentração aqui, mais uma vez, de frente à sede do Comando Militar do Sudeste, e público de várias idades, são crianças, são adultos e também idosos que pretendem continuar por aqui, claro, que nos momentos de final de semana e hoje, né, no dia da proclamação da República, a concentração ainda é maior. Mas a ideia, desde o início, após a eleição, o resultado, há a concentração aqui. E eles pretendem continuar por aqui, nós conversando, evidentemente, com essas pessoas que não param de chegar aqui na região do Ibirapuera. Então, nós estamos acompanhando essa grande mobilização que ocorre aqui em São Paulo, de frente à sede ali do Comando Militar do Sudeste, Assembleia Legislativa de São Paulo e todos os arredores aqui, portanto, da região do Parque Ibirapuera, e chama de fato muita atenção as pessoas que estão chegando ainda, descendo a pé a Brigadeiro Luiz Antônio, sempre com as cores verde e amarelo, as bandeiras do Brasil. Portanto, então nós teremos aqui essa grande concentração e daqui a pouco nós traremos mais informações ao longo da programação. É mais. Muito obrigado, Marcelo, lá na manifestação no Parque do Ibirapuera, ali próximo ao Comando Militar do Sudeste. É uma região bastante ampla, para quem não conhece a capital paulista, ou seja, cabe muita gente, e o Marcelo trouxe a informação de que está chegando cada vez mais. Deputado, me permita voltar ao senhor. O senhor fez menção que o senhor fez uma representação ao Procurador-Geral da República do uso desse avião de um empresário envolvido na Operação Lava Jato, que viajou o presidente eleito Lula até o Egito, é isso? Então, logo fiquei sabendo desse escárnio. Eu encarei isso aí como um deboche. Sim. Porque um presidente que acabou de sair da cadeia por corrupção, com um empresário que também foi preso e só está nas ruas porque fez uma delação premiada, ou seja, um acordo com o Estado, essa associação, usando um jatinho, e é um jato daqueles enormes de grande, cuja a hora de voo, como eu assinalei, custa $10 mil a hora de voo. Então, essa relação espúria, não republicana, deletéria, precisa ser investigada em toda a sua extensão. Encaminhei ontem mesmo à tarde ao Procurador-Geral da República um ofício de representação pedindo que o Procurador-Geral da República, que tem instrumentos, inclusive via Polícia Federal, para fazer investigação. Primeiro, saber por que razão um empresário envolvido em corrupção recentemente empresta ou dá carona ou qualquer tipo de situação a um presidente eleito que até dias atrás estava preso também por corrupção. O que levou esse empresário a emprestar ou dar carona, qualquer tipo de situação, justamente agora, nesse momento em que o Lula da Silva está aí trabalhando para formar sua equipe e trabalhando para as indicações governamentais, considerando que esse empresário atua no ramo de planos de saúde. Então, é isso que eu estou buscando,
me parece, a informação que eu tenho é que esse jato não podia ser fretado, né? Já que ele é particular, para haver um fretamento, teria que ter uma autorização da ANAC, e, pelo que consta, não tem. Por isso é importante que a PGR, assinalando, repetindo, a PGR tem instrumentos de investigação para apurar e verificar todas essas situações, né? E evitar que dois corruptos, um que foi retirado através de uma manobra jurídica e colocado nas ruas, Lula, e o outro que só está nas ruas porque fez um acordo com o Estado, pagando inclusive 200 milhões de reais. Por que esses dois sujeitos, justamente agora, voltam a se encontrar e com relações econômicas, considerando que não é uma viagem de São Paulo para Curitiba, é uma viagem do Brasil para o Egito, né? No momento em que nós temos que ter a maior preocupação possível com o interesse público do Brasil, ver aí alguém que deveria estar trancafiado na cadeia porque já fez esse tipo de atitude. Esse tipo de situação era a prática de Lula enquanto estava no poder, né? Ele sempre teve excelentes relações com empresários. Se me permitir, Piotr, em 2019, nós fizemos aqui na Câmara Federal a chamada CPI do BNDES. Eu atuei como vice-presidente da CPI do BNDES e ali nós fomos a fundo, quebramos sigilos, investigamos e vimos que a relação de Lula com empresários, aí tem uma dúzia de empresários, né? Construtoras, frigoríficos, essa relação espúria, deletéria, sombria de Lula com os empresários é que fez de Lula alguém que teve aí uma fortuna construída, né? Esses dias eu estava assistindo um vídeo de um dos fundadores do PT, Hélio Bicudo, que foi um deputado federal, que já é até falecido, e ele em 2018, dando uma entrevista, ele indignado com o Lula, dando conta que Lula era um dos homens mais ricos do Brasil, mesmo sem nunca ter trabalhado, né? Mas ele trabalha muito forte dentro dessas relações entre público e privado, né? Corrompendo empresários para que esses empresários façam a sustentação do seu projeto político. Então, apresentei esse ofício ontem, Piotr. Esperamos que o Procurador da República, chefe do Ministério Público Federal, Augusto Aras, proceda, porque os fatos são graves, os fatos são gravíssimos, e uma investigação simples vai indicar qual é a relação, né, e se há aí uma prática de tráfico de influências, o que já seria o suficiente, né, a meu modo de ver, para o iniciamento e até o início de um processo criminal, ainda antes de ele assumir como presidente. Porque depois ele recebe foro privilegiado, aí cai na mão do STF e aí nunca mais. É desaconselhável que usasse o avião de um empresário envolvido na Operação Lava Jato, além de ser inapropriado também do ponto de vista republicano, levando-se em conta que é o presidente eleito e há interesses comerciais que chegam à presidência da República. Mas eu queria só exatamente esse esclarecimento. Obrigado, deputado, já volto ao senhor. Vamos só a Goiás agora. Manifestantes se reúnem em frente ao quartel-general do Exército na cidade de Goiânia, na capital. Essas são imagens de Goiânia, Felipe? Tá, então são essas imagens que nós temos lá na capital do estado de Goiás. A gente já mostrou Rio Grande do Sul, mostrou São Paulo, mostramos Rio de Janeiro. Vamos a Criciúma agora, isso, em Santa Catarina, uma outra cidade agora no interior de Santa Catarina. O repórter Pedro Pieri traz informações sobre as manifestações que acontecem por lá. Acompanhe. Sem áudio. A gente não está com a informação do Pieri, mas está aí. São imagens de Criciúma, no interior de Santa Catarina. A gente vê de novo exatamente as pessoas com a camisa. Eu diria que a camisa agora é do Brasil. A seleção brasileira também a usa, mas a camisa se tornou a camisa do Brasil. Como a bandeira é brasileira de todos os brasileiros, né? Mas as pessoas ali, nessa manifestação desse dia 15 de novembro de 2022, histórica também, pessoas que estão indignadas com todo o processo eleitoral. O deputado Sanderson fazia menção a vários aspectos e agora se soma a isso também
essa viagem que pode ser chamada de muita coisa, mas é no mínimo desaconselhável que tivesse acontecido, já aconteceu, inapropriada de um presidente eleito viajar num jato de um empresário que teve envolvido na Operação Lava Jato, teve inclusive que fazer delação premiada e usou, segundo o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, foi uma carona. Bom, carona ou não, pouco importa. Os fatos que antecedem as duas relações não mudam. E daí qual é exatamente a explicação que será dada na volta do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ao Brasil? São aspectos extremamente importantes aí, mas enfim, as pessoas estão aí protestando, indignadas com todo o processo eleitoral, tudo que precedeu a eleição, o dia da eleição e o resultado anunciado na noite do dia 30 de outubro. É tudo como as coisas chegaram ali. Estou falando desde o fatiamento do impeachment de Dilma Rousseff, depois as 3 instâncias da justiça brasileira ignoradas. Eu fico imaginando como é que se pensa um juiz, todo o pessoal dos fóruns, ou seja, da justiça, quando viu uma decisão na canetada do ministro Fachin, anular todo aquele processo, fazer voltar a estaca zero, porque o Supremo depois no pleno confirmou o entendimento que aquilo, Curitiba não era o lugar adequado para se julgar. Bom, crime federal, qualquer lugar da Justiça Federal, não seria essa a razão para uma anulação, mas enfim, foi o entendimento do Supremo e depois também essas mudanças nas regras eleitorais contra tudo isso que as pessoas estão reclamando hoje e sobretudo defendendo a Constituição. O direito pacificado na Constituição do país. Vamos voltar a Criciúma agora, lá em Santa Catarina, porque o Pedro Pieri tem informações. Acompanhe. Aqui em Criciúma, Santa Catarina, as manifestações se concentram em frente ao 28º Grupo de Artilharia de Campanha. Várias carreatas vindas de outros municípios aqui dos arredores e também uma carreata vinda de outro estado, né? O pessoal ali recebeu uma carreata vinda de Torres, uma cidade do Rio Grande do Sul, que faz divisa aqui com Santa Catarina. Eu tive a oportunidade de acompanhar a chegada dessa carreata, né? Muitos caminhões, milhares de carros e motos, realmente impressionante a movimentação do pessoal para vir de outro estado até Criciúma. Eu dei uma conversada com outros manifestantes ali, o pessoal que está encabeçando, cuidando de cozinha e alimentação, e a expectativa deles é que esse movimento se dê até o final do dia ali, a partir da noite, entre 9 e 10 horas da noite. Repórter Pedro Pieri para a Rádio Jovem Pan News. E TV Jovem Pan News também, todas as redes sociais da Jovem Pan. Muito obrigado. A informação do Pedro Pieri lá em Santa Catarina. Detalhe também que esse tipo de trabalho voluntário de pessoas que vão se revezando ali nesse protesto ou que vão levar alimentação para as pessoas que estão chegando ali também, né? Isso está acontecendo também. Não há uma estrutura, um sistema orgânico feito para isso, não. É muito dessa coisa espontânea dos brasileiros. Que se você duvida disso, eu vou só lembrar os anos 80. Houve uma manifestação, aliás, houve um movimento gigantesco no país para que as pessoas doassem alimentos às pessoas do Nordeste afetadas pela seca. Também houve vários movimentos da história do Brasil também, em que cidades atingidas, ou estados, às vezes, regiões muito atingidas também por problemas de chuva, de enchentes, também os brasileiros solidários se juntaram. É uma solidariedade que está acontecendo. Deputado Sanderson, é bom citar isso, porque a gente está vendo essa manifestação das pessoas. Eu tenho 30 segundos, é isso para uma última manifestação, deputado? É até emocionante ver essa movimentação, porque é uma movimentação nacional, né? E isso incomoda a esquerda, incomoda o sistema, porque eles não entendem como as pessoas de bem saem às ruas andando de ônibus 2, 3 dias, né, passando necessidade, para dizer que não aceitam mais desmandos, né? Não é essa busca não é só por não ter Bolsonaro vencido as eleições, é muito mais do que isso, é para não termos de volta aquela roubalheira toda, aquele sistema de corrupção que fez tanto mal ao país e, portanto, parabéns à República Federativa do Brasil, hoje, 133 anos, com manifestações democráticas belíssimas Brasil afora. Parabéns aos brasileiros.